Olá, bom dia! Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo o Dr. William Kondo e o Dr. Inácio Miranda Mendonça. O Dr. Inácio ele é um convidado especial nosso hoje. Ele está vindo do Chile para uma participação especial num curso que nós temos aqui no Hospital das Nações. E hoje ele vai participar aqui conosco. O Dr. William Kondo ele é ginecologista, cirurgião ginecológico, especialista em endometriose, e o Dr. Inácio também. Então, hoje nós vamos falar sobre endometriose e a associação dela com a infertilidade. Hoje, a endometriose ela atinge cerca de 6 milhões de mulheres no Brasil e cerca de 10 a 15% da população mundial de mulheres. Então, é um tema bastante importante, tanto aqui no Brasil quanto fora, e hoje com a participação especial do Dr. Inácio. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Doutores, a gente vai começar conversando aqui sobre sintomas, coisas básicas, as perguntas vão entrando e nós vamos conversando aqui, batendo um papo, ok? Então, tá certo. Então, doutores, expliquem pra gente, por favor, o que é endometriose, também? Endometriose, a gente já acabou conversando alguma coisa sobre a doença em outro live. É uma doença ginecológica caracterizada pela presença do tecido endometrial, que é o tecido de dentro da cavidade uterina, fora da cavidade uterina. Como ele é um tecido endometrial, ele responde à parte hormonal da mesma forma que o endométrio responde. Com isso, a pessoa tem, na verdade, alguns sangramentos nos implantes de endometriose, e esses implantes, como eles estão fora da cavidade uterina, normalmente na cavidade abdominal, esses implantes eles sofrem um processo inflamatório local. Isso vai gerar toda a sintomatologia e todas as características clínicas da doença. Você vai ter um sangramento dentro do abdômen cíclico que está relacionado ao período menstrual. Isso faz uma inflamação crônica e leva às vezes a dor e a questão relacionada à infertilidade. Tá. Doutor Inácio, explica para a gente um pouquinho quais são os sintomas que mais caracterizam então a endometriose. Los síntomas son fundamentalmente dolor pélvico, dolor en la menstruación, dolor en la actividad sexual y dolor también en la defecación. Y ese dolor es normal que una mujer le moleste durante la menstruación, pero lo que no es normal es que esse dolor interfiera con su vida diaria, tanto familiar, laboral ou de pareja. Então, a principal característica são as dores fortes, muito fortes, que interfiram nas atividades da mulher. Exatamente. Doutor, então, explica pra gente por que a endometriose está associada com a infertilidade. Pode ir, doutor, depois você complementa. La endometriosis está muy asociada con dos cosas, el dolor y la infertilidad. La infertilidad, dado la inflamación crónica, dado las alteraciones anatómicas que se producen en la pelvis, genera que un mayor porcentaje de mujeres presenten infertilidad. Sim. Doutor, toda endometriose está associada à infertilidade ou isso não? No todas. Hay muchas mujeres que pueden presentar endometriosis y embarazarse sin problema. En cambio, hay otras que claramente van a presentar eso con mayor frecuencia. Sim. Doutor, explica pra gente qual que é, doutor William, como que é o diagnóstico, então, da endometriose? Como que hoje é feito o diagnóstico? O início do diagnóstico ele é baseado na sintomatologia da paciente. Então, como nós temos esses dois sintomas, dor e infertilidade, tanto as pacientes que têm dor crônica, quanto as pacientes que estão buscando descobrir por que estão tendo dificuldade para engravidar, que seria aquele casal que está tentando engravidar num período mais ou menos de um ano sem conseguir. Isso seria o diagnóstico inicial de infertilidade. Então, tanto as pacientes com dor quanto as pacientes com infertilidade, você pode pressupor que seja portador de endometriose. Então, inicialmente o diagnóstico é clínico, e alguns tipos de endometriose, porque existem vários tipos. Rapidamente, endometriose superficial, que é a forma mais frequente, e corresponde a uns 60% a 70% das endometrioses. Tem os endometriomas, que é a endometriose cística no ovário, a endometriose uterina, que é a adenomiose, e a endometriose profunda. A endometriose profunda
endometriose uterina e o cisto ovariano, você consegue fazer o diagnóstico com exames de imagem, contanto que esse exame de imagem seja realizado principalmente para endometriose profunda com algum radiologista que seja especializado no diagnóstico de endometriose. E, doutor Inácio, como que é feito, então, de maneira geral, o tratamento da endometriose? Então, até aquelas partes do diagnóstico, às vezes, o próprio tratamento, né, doutora? Eu já li sobre isso. Às vezes tem indivíduos no cirúrgico e daí descobre que tem endometriose pelos sintomas, né? Explica pra gente um pouquinho como é que funciona, então, o tratamento da endometriose. El tratamiento de endometriosis es fundamentalmente médico, pero lamentablemente cuando extiende y compromete otros órganos, intestino, vejiga o los ovarios en forma importante, debe ir una cirugía para poder resecar esa lesión. Ahora, esa cirugía, lo que decía William, y también el diagnóstico debe ser realizado por gente que se dedique o sea experta en endometriosis, dado que en ese contexto se mejora la posibilidad y los síntomas disminuyen ostensiblemente y la detección de la enfermedad va a ser mucho mejor. Doutor, nós recebemos aqui algumas perguntas, então eu vou passar um pouco das perguntas, depois a gente volta para a parte de cirúrgico, pré-operatório e pós-operatório. Então, a Adriana Gomes, ela perguntou para a gente o seguinte: quem tem endometriose no ovário tem maiores chances de ter câncer de ovário? Como deve ser o tratamento e o acompanhamento nesse tipo de endometriose? Existe uma correlação de endometrioma ovariano e câncer de ovário, mas é importante lembrar que os tipos mais frequentes de câncer de ovário não são os relacionados à endometriose. Os cânceres relacionados à endometriose, eles são muito raros e não é por causa disso que normalmente nós indicamos uma cirurgia para tratar o endometrioma. Normalmente a indicação da cirurgia do tratamento da endometriose ovariana, ela é por conta de dor, ou se a lesão está aumentando de tamanho, ou se a paciente tem infertilidade, não pelo risco de transformação maligna, mas a gente sabe que existem alguns cânceres associados à endometriose ovariana. Tá. E ela perguntou aqui como que deveria ser o tratamento e acompanhamento desse tipo de endometriose. Ela vai ter cuidado maior nessa situação? Principalmente por endometrioma, se a gente for considerar aquela paciente que tem um endometrioma pequeno, menos de 3, 4 centímetros, que seja pouco sintomática, porque se o endometrioma é grande, às vezes ela precisa de cirurgia. Se o endometrioma é muito sintomático, ela precisa de cirurgia. Se a gente pensar só naquelas pacientes que não têm indicação cirúrgica, você vai acompanhar com exames de imagem, com os sintomas. Se você tem um aumento do tamanho do endometrioma ao longo do tempo, eventualmente ela pode necessitar de cirurgia. Se a lesão fica estável ao longo do tempo, a gente continua monitorando e fazendo só tratamento clínico. Tá certo. Doutor, vamos lá. Em alguns casos, o doutor Inácio pode responder para a gente agora. Em alguns casos, as mulheres passam por 3 cirurgias e ainda têm sintomas. Eu gostaria que o senhor falasse, a Adriana pede para a gente, falasse um pouco sobre as formas recididas. Por que acontece e quando e por que elas voltam? A pessoa volta a ter o sintoma mesmo depois de ter feito a cirurgia e tudo mais. Es importante que la cirugía sea hecha en manos expertas porque de esa forma disminuye la cantidad de enfermedad y de esa forma mejora los síntomas. Pero de todas formas, hay veces que el dolor, al ser un dolor crónico, va a requerir otro tipo de tratamiento como quimioterapia, como tratamiento médico para el dolor o estimulación nerviosa que va a ayudar a disminuir eso. Pero lo principal de la recidiva es ver si es una recidiva anatómica o funcional. Y eso va a depender mucho de que sea evaluada en un centro donde tenga una buena radiología para detectar si hay alteraciones anatómicas en los órganos afectados. E de maneira geral, doutor, além dessas alterações anatômicas, então, é algo que acontece, que é muito comum, essa recidida, ou normalmente a mulher que opera de endometriose, ela não tem mais os sintomas?
No, la recidiva es baja en los centros que se dedican a endometriosis. Pero el dolor es muy importante, que no solamente la causa de endometriosis es dolor. Hay veces que hay otros síntomas que debemos evaluar con respecto a la parte intestinal, gastroenterológica o urinaria, y eso es fundamental verlo con otros especialistas. Só para complementar, é bem importante que se diferencie recidiva ou recorrência de sintomas ou de doença, porque é diferente você ter uma pessoa que seja sintomática, faça um exame de imagem e às vezes não tenha nenhum nódulo de endometriose. Você é uma paciente que tem uma recidiva de sintomas, que pode estar associada, por exemplo, com uma pessoa que não esteja fazendo tratamento medicamentoso, ou com outros problemas que o Inácio comentou. É muito frequente as pacientes, às vezes, que têm endometriose e têm dor crônica, elas terem uma dor que chama dor miofascial, que é por causa do processo inflamatório crônico na região pélvica. A região pélvica, principalmente a parte muscular, ela responde diferente a estímulo de dor, e você tem um papel muito importante da fisioterapia de assoalho pélvico para tentar manejar essas pacientes, porque às vezes elas têm dor sem ter endometriose. Você operou a endometriose, tirou a endometriose, e elas persistem com algum tipo de sintoma. Às vezes a dor é tão grande que ela associa a endometriose, ela acha que ela ainda está com a doença. Não, a dor miofascial, normalmente a endometriose criou um processo inflamatório crônico que o cérebro entende que aquela região ali ainda tem endometriose, então você tem que bloquear o estímulo cerebral de dor, que daí não tem nada mais a ver com a doença endometriose, mas sim com dor crônica. Entendi, doutor. Então, já que a gente estava falando de pelve um pouquinho, ela pergunta aqui pra gente também, o que é pelve congelada? Apresenta riscos? Qual é o tratamento? Pelve congelada é o nome que é denominado para aquela paciente, para aquela pessoa que tenha um comprometimento tão extenso da região pélvica, no caso por endometriose, que acaba fundindo todas as estruturas. Normalmente, quando a gente entra para fazer um procedimento cirúrgico, você tem lá super bem definida a bexiga, o útero, as trompas, os ovários, o intestino. Pelve congelada é quando está tudo grudado e bloqueado pela doença, porque na verdade você tem a endometriose, que ela é mais frequente, a endometriose profunda, atrás do útero, e de um modo geral, uma boa parte das pacientes tem endometriose no ovário, e quando o processo inflamatório é muito extenso e muito crônico, vai grudando uma estrutura na outra, e a endometriose vai infiltrando essas estruturas. Então, quando você vai abordar cirurgicamente uma pelve que está muito extensamente comprometida, se denomina pelve congelada. Então, o tratamento dela é bem mais extenso, então, doutor? De modo geral, são as cirurgias mais complexas de endometriose, são essas que têm a fusão de todas as estruturas. Ele toma conta ali, a endometriose? Ela infiltra, né, na verdade. Então, daí, quando você vai fazer o tratamento, você precisa tratar todas essas partes para conseguir resolver cirurgicamente o problema. Entendi. Mas tem tratamento, né, doutor? Sim. Então, tá bom. Doutor Inácio, responde pra gente, então. A endometriose pode surgir após o parto cesariano? Sí, sí. La endometriosis es una de las teorías fundamentales de la menstruación retrógrada, que va a la menstruación y vuelve a través de las trompas. Entonces, si la mujer con endometriosis se logra embarazar, teóricamente sería muy recomendable tener un trabajo de parto, un parto normal. Sí. Si no se puede por alguna contraindicación obstétrica, se puede hacer cesárea, pero ojalá teóricamente pudiese hacer un trabajo de parto, cosa de disminuir la menstruación retrógrada en el futuro. E existe também a endometriose de parede abdominal, que essa especificamente tem duas possibilidades nessa pergunta. Uma, por exemplo, é uma pessoa que não tenha endometriose e vai desenvolver, engravidou cedo, e vai desenvolver endometriose 10, 15 anos depois. Pode acontecer, porque se você tem uma pessoa que engravida lá com 18, 20 anos, às vezes ela não tem endometriose ainda. Sim. Iria desenvolver de qualquer forma com 25, 30 anos. Então isso é uma das coisas. A outra coisa é a cesariana induzindo endometriose. A pessoa que tem tendência a ter endometriose pode ter implante de endometriose em cicatrizes. E a cesariana é uma situação em que você abre o útero, abre o endométrio e você tem contato do endométrio com a parede abdominal.
Isso em quem tem tendência de ter endometriose pode implantar endometriose na parede abdominal. Então, são duas coisas diferentes. Endometriose de parede, que está relacionada à cesariana, e endometriose dentro do abdômen, que é endometriose normal, que poderia se desenvolver depois da cesárea. Y esto, como para complementar, esto lo estamos viendo muy frecuente en las mujeres que tienen nódulos endometriósicos en la pared abdominal por las heridas de la cesárea. Tá certo. Doutor, um relato comum nos grupos de mulheres com diagnóstico de endometriose profunda é o medo da cirurgia. O que o senhor diz para essas mulheres aí que estão com medo de fazer cirurgia e estão ficando com dor em casa, doutor? Explica para nós. Normalmente, o que tem que ser dito é que a maioria das cirurgias para tratamento de endometriose mais grave, elas são cirurgias que têm um risco de complicações graves. Esse risco é super pequeno, mas ele existe. Então, sempre que nós temos que discutir ali qual é a melhor opção de tratamento, e daí entra principalmente você selecionar muito bem quem precisa de cirurgia e quem não precisa, que obviamente a gente não vai submeter uma pessoa que não tenha necessidade a fazer uma cirurgia que tenha risco de complicações graves. Então, o mais importante da endometriose é você atender a pessoa e você verificar o que ela precisa com relação ao tratamento. Se ela precisa tratar a infertilidade, se ela precisa tratar a dor, se para a dor ela está usando remédio e não está tendo melhora. O que normalmente a gente diz é que aquela pessoa tem sintomas muito importantes, que não estão respondendo ao tratamento medicamentoso. Tem dor que está incapacitando ela das atividades diárias. Essa é uma pessoa que, apesar da cirurgia ser uma cirurgia associada a alguns riscos de complicações graves, ela provavelmente vai ter um benefício muito grande com o procedimento cirúrgico. E todas as complicações que a gente tem, 99% das vezes, são complicações que são tratáveis. Eventualmente, quando você mexe no intestino, tem gente que tem que ficar com um desvio transitório, colostomia, temporariamente, se ela tem uma complicação, mas isso são coisas transitórias. Se você for pesar risco-benefício de uma pessoa que tem lá 35 anos, muita dor, e vai ter dor mais 15, 20 anos, mesmo que ela faça uma cirurgia e tenha alguma intercorrência grave, que tenha que ficar temporariamente com um desvio do trânsito intestinal, uma colostomia, isso é alguma coisa por 3, 4 meses, e depois o benefício que ela vai ter a longo prazo é muito maior. Então, o mais importante é saber que é uma cirurgia que está associada a complicações graves, mas de um modo geral, quando você seleciona bem a pessoa que tem indicação de cirurgia, essa pessoa não se preocupa com as complicações, porque ela já tem um problema muito grave para a saúde. O convívio com a dor, acho que é complicado, né? Exatamente. E aí os benefícios que uma cirurgia vai trazer à vida dessa pessoa, vale a pena. Com certeza. Né? Doutor, outra coisa que eu acho que é importante também a gente falar, que os casos que vão para a cirurgia é porque realmente precisam de cirurgia. A indicação não vai ser colocada para a paciente se ela realmente não precisar, né? Sim. Então ela pode ficar tranquila que ela só vai para a cirurgia se realmente não tiver alternativa. É o último tratamento. Mesmo né? porque eu não sei a experiência do Inácio, mas a gente acaba atendendo bastante casos de endometriose mais grave. E se você pegar as formas mais graves que existem ali, com endometriose intestinal, por exemplo, não chega a 20, 30% das mulheres que têm indicação de cirurgia, uma boa parte você vai manejar clinicamente, ou se ela está tentando engravidar e não tem dor, você vai direcionar para tratamento de fertilidade. No sé cuál fue su... Sí, es lo mismo. Yo creo que siempre que sopesar, lo que decía el doctor Kondo, uno sopesa la cirugía. Si usted tiene un cáncer, entonces usted va a operar porque tiene que solucionar el cáncer. Sí. Endometriosis es una enfermedad benigna, entre comillas, sí. porque genera un trastorno tremendo en la mujer, un trastorno laboral, familiar, de pareja. Entonces, cuando la mujer ya los síntomas son tan intensos o envuelven la parte intestinal, lamentablemente no queda otra alternativa. Por eso el diagnóstico con una buena imagen es fundamental para, para indicar la cirugía. Y como dice William, es lo mismo, yo transmito lo mismo. Si la cirugía está indicada, se sopesa el beneficio para la mujer de disminuir los síntomas. Sim. Aproveitando que a gente está falando sobre cirurgia, então, doutores, como que funciona? Você comentou sobre 3 meses, né? Como que é a atividade, como que ela vai fazer o pré-operatório e vai ser para ela o pós?
voltar para a atividade laboral, prática de exercício físico? Como que funciona, doutor, esse período aí de tratamento cirúrgico? O tratamento cirúrgico, primeiro que depende do tipo de endometriose. A maioria das endometrioses são endometrioses mais simples. As endometrioses profundas são um grupo específico das pacientes com endometriose, que é um grupo relativamente grande, até se a gente for olhar as estatísticas a nível mundial, você tem pelo menos uns 30% de quem tem endometriose profunda, e desses 30%, metade, ou seja, 15% talvez, teria uma endometriose intestinal. Então é bastante gente das pessoas que têm endometriose. Então depende do tipo de cirurgia que vai ser feita o pós-operatório, mas mesmo nas cirurgias grandes, o que a gente observa é que a recuperação pós-operatória é muito boa. A maioria das pessoas faz os exames pré-operatórios normais, interna, faz o procedimento cirúrgico, a maioria vai ficar internada 1, 2 dias, vai para casa. Alguns grupos acabam mantendo os casos de cirurgia maiores internados um pouco mais de tempo, principalmente quando necessita de ressecção intestinal, mas de modo geral, 1, 2 dias vai para casa. Em casa, no pós-operatório, é mais ou menos o pós-operatório de uma cirurgia laparoscópica normal, 10 a 15 dias com algumas restrições, 30 a 40 dias para restrição de atividade física, e normalmente, com 30 a 40 dias, uma boa parte das pessoas está praticamente normal para voltar a fazer quase tudo, exceto as coisas que gerem dor. Né? Sim. E, doutor, ela vai ter que ficar, depois que fez a cirurgia, ela tem que retornar para o consultório quantas vezes? Uma vez ao ano? Como que funciona isso depois? Existe um pós-operatório fixo para a pessoa que teve o tratamento de endometriose? Isso é uma coisa bem importante, porque a endometriose é uma doença crônica. E você pode ter recidiva a longo prazo, você pode ter persistência ou recidiva de sintoma. Então, essa é uma paciente que vai precisar de um manejo, pelo menos medicamentoso, até entrar na menopausa. Uma das coisas mais importantes quando a gente opera endometriose profunda, para você saber se você fez uma cirurgia e retirou completamente a doença, você faz um exame de imagem pós-operatório, com o mesmo profissional experiente em imagem, porque normalmente o exame de imagem pós-operatório é mais complicado do que o pré-operatório, que você tem efeito da cicatrização cirúrgica, então a pessoa tem que ter mais experiência ainda. Você faz o exame de imagem para ver se você tem alguma coisa que a gente chama de persistência de doença. Então, se você fez uma cirurgia, fez o exame de imagem 4 a 6 meses depois e continua tendo endometriose, quer dizer que você acabou não retirando a endometriose completamente no procedimento cirúrgico. O que a gente espera desse exame inicial é que você faça um exame e esteja normal. Ou qualquer coisa que venha aparecer no futuro seria uma doença nova, não seria uma persistência da doença. Então, depois a gente faz um exame de imagem uma vez por ano, mas o primeiro exame é um pouco mais precoce, entre 4 a 6 meses, para você avaliar a efetividade do seu procedimento cirúrgico. Então, é quase que a consulta de rotina do gineco. Tem que ir no cirurgião uma vez no ano para ver como é que está. Tá. Doutora, mais uma dúvida aqui da Adriana. Após a menopausa ou após a retirada do útero e ovários, a mulher pode finalmente ficar livre de endometriose? Doutor Inácio, responder? Si la endometriosis está en el útero, va a tener un buen resultado. Pero normalmente, si es una endometriosis profunda, exacto, tiene endometriosis que invade el resto. Entonces, si usted solo saca, solo tira solo el útero y no saca la endometriosis, va a tener una persistencia de la enfermedad. Entonces, es importante sacar toda la enfermedad, además del útero cuando está enfermo. Sim, então se for só útero, pode ser que sim, ela não tenha mais, mas se for a profunda, que pode pegar outras regiões, aí vai ter que continuar fazendo tratamento. Exatamente. Tá. Doutora, uma coisa importante que eu acho legal a gente falar, nosso tempo está quase acabando, existe alguma forma de prevenir a endometriose? Algo na alimentação, nas atividades? Existe ou ela simplesmente é crônica, está na genética? O que o senhor explica para a gente, doutor Verde? Prevenção é difícil, na verdade, todos esses tratamentos complementares, eles têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida e melhorar sintoma. Se a gente for entrar ali na questão associada à alimentação, com menos substâncias inflamatórias, ou prática de atividade física, tudo isso seria com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. A pessoa que tem endometriose, de um modo geral, é uma pessoa que tem a tendência de desenvolver a doença. Você pode diminuir um pouco o risco
de desenvolver ou retardar um pouco o aparecimento, bloqueando a menstruação, algumas medidas a nível hormonal. A gente sabe que o mais importante em quem tem endometriose vai desenvolver endometriose tem a ver com predisposição, menstruação e ovulação. Então, normalmente você precisa tratar essas 3 coisas. Predisposição você não consegue tratar. Então, de modo geral, o que a gente pode fazer para melhorar seria tentar controlar a menstruação, se possível bloquear a menstruação, e você tenta controlar a ovulação, porque também tem relação com sintoma e relação com recidiva, principalmente em quem tem endometriose no ovário. Doutor, e agora falando em relação à infertilidade, já que está quase acabando o nosso tempo, quais são os principais tópicos que a pessoa deve prestar atenção, então, quando ela está em processo de tentando engravidar e tal, e como que a gente associa isso, só para a gente deixar bem frisado ali, por que a endometriose é tão associada à infertilidade? Porque a gente tem que lembrar as pessoas sobre isso. Si la persona tiene un diagnóstico de infertilidad que después de un año no pudo embarazarse por sí sola, sí, debe ser estudiada la pareja, hombre y mujer. Y tiene que tener un estudio de infertilidad básico, con espermograma, con histerosalpingografía, con ecografía, y de esa forma el tratamiento va a ser desde el punto de vista de inducción de ovulación, inseminación intrauterina o fertilización in vitro. Sí. Pero si en ese estudio además tiene mucho dolor la paciente y tiene una infiltración fuera de la pelvis intestinal, entonces uno postula hacer una cirugía. Entonces ahí es muy importante balancear y sopesar el tratamiento médico con inseminación intrauterina y fertilización in vitro, junto en adyuvancia con la cirugía, previo o post. E isso é muito importante discutir com o equipo de infertilidade. Tá. É um tratamento, então, que ela vai fazer a longo prazo, né? Ela vai analisar, durante um ano não conseguiu, aí começa a fazer tratamentos de indução, não deu, aí vai, se possível, se precisar, vai para a cirurgia de endometriose. É bem importante lembrar que o tratamento de infertilidade é muito mais complexo do que o tratamento do ponto de vista de dor. Sim. Porque a pessoa que tem dor, ou ela responde bem a tratamento medicamentoso, ou às vezes vai precisar fazer cirurgia. Mas a infertilidade envolve outras coisas, parte masculina, a idade, como é que está a reserva ovariana, se o ovário funciona bem ou não. Se você tem uma endometriose no ovário e vai precisar operar o ovário, isso vai levar cirurgicamente a uma redução da função ovariana. A gente pesa muito essas outras coisas também, porque existe, na grande maioria das pacientes que têm endometriose e infertilidade, a possibilidade dela ir direto para um tratamento de fertilização, que é uma das opções de tratamento de infertilidade. Isso, as recomendações internacionais de manejo de infertilidade traz como possibilidade a pessoa ter uma endometriose extensa e fazer tratamento com fertilização. Existe um benefício de você fazer cirurgia antes do tratamento de fertilização, mas existe uma boa porcentagem das pessoas que também vão direto para o tratamento e engravidam. Você não precisa obrigatoriamente operar todas as pessoas que têm endometriose antes de fazer uma fertilização. Então, a gente sempre considera os outros fatores não relacionados à endometriose para tentar definir qual que é a melhor opção de tratamento de fertilidade. Não é só a endometriose que define o tratamento. Entendi. Doutor, e de modo geral, depois que a pessoa fez todo esse tratamento, ela viu que não conseguiu engravidar, diagnosticou a endometriose, voltou à tentativa, quanto tempo, doutor, em média, ela leva para conseguir engravidar? Tem mais ou menos aí uma receita de bolo? Quanto tempo ela leva para engravidar depois que terminou o tratamento da endometriose? Normalmente, o que acontece, de um modo geral, e a gente tem isso meio que bem definido na literatura, assim, você tem uma taxa de gravidez pós-operatória, que gira normalmente em torno de 40% a 60%, depende da idade, depende de outros fatores. Mas, em média, uns 50% das pessoas que estão tentando engravidar e não estão conseguindo, fazem a cirurgia, vão conseguir engravidar no pós-operatório espontaneamente. Desses 50%, 60% que vão engravidar espontâneo, você tem aí quase 90%, então de cada 10 que vai engravidar, 9 engravidam no primeiro ano pós-cirurgia. Nossa, é rápido. E a maioria nos primeiros 6 meses. Então, assim, não que uma pessoa não possa engravidar 2, 3 anos depois da cirurgia, sim. Como a gente sabe que 90% vai engravidar nos primeiros 12 meses,
aquela pessoa que fez cirurgia e não engravidou até lá, é uma pessoa que tem que pensar muito se não iria para outro tipo de tratamento, Sim. porque a chance dela engravidar é pequena, e a gente sabe que, na verdade, tem uma porcentagem das mulheres que não vai conseguir engravidar espontâneo, e tem uma porcentagem das mulheres que também não vai conseguir engravidar nem com fertilização, quando você tem endometriose. Então, em linhas gerais, quando você pega uma pessoa que tem endometriose, faz cirurgia, 50%, 60% engravida espontâneo, desses 40% que sobram, uns 50%, 60% engravidam com fertilização, e o restante, às vezes, não vai conseguir engravidar nem com fertilização. Mas, de forma geral, é até bem... um número bastante expressivo, né? Por levar de um modo geral, é em torno de 80% geral, 85% vai engravidar somando cirurgia com fertilização. Tá certo. Doutor, nosso tempo acabou, senão a gente fica aqui a manhã inteira falando, porque o assunto é longo, né? Eu gostaria de agradecer imensamente essa manhã de domingo, a participação do Dr. Inácio, veio de fora, Dr. William, o Hospital das Nações fica muito feliz em recebê-los. Tem algum recado para deixar o pessoal em casa? Acho que do ponto de vista de fertilidade e endometriose, duas coisas. Uma que a gente vê muito no consultório, às vezes a pessoa que está tentando casar, tentando engravidar há 3, 4, 5 anos e nunca fez nenhuma investigação. Na verdade, a partir do momento que você começa a tentar engravidar, o normal é que o casal consiga engravidar num período aí de um ano e pouquinho. Passado esse tempo, você tem que começar a fazer uma investigação, porque existem múltiplos fatores de infertilidade que devem ser pesquisados. A endometriose é um deles, mas existem outros. Então, não é normal um casal ficar tentando um ano engravidar e não conseguir. Por isso, eu acho que a mensagem mais importante do ponto de vista de infertilidade, não só de endometriose. Então, há muito tempo lá tentando, não conseguindo, então vai em busca de ajuda, que deve ter alguma coisinha que precisa ser analisada. Com certeza. Doutor Inácio, quer deixar algum recado? Sí, agradecer la invitación. Creo que es un placer estar aquí en Curitiba. Creo que la endometriosis es una enfermedad que afecta en forma internacional en todo el mundo. Un mensaje para la casa: es normal que una mujer pueda tener distensión, tener un poco de malestar durante la menstruación, pero no es normal que involucre o cambie su actividad diaria, y en ese contexto la idea es que consulte y tenga una buena evaluación en un centro donde se dedique a hacer endometriosis. Com certeza. O bom é estar bem, né? Não sentir dor o tempo todo. Né? Com certeza. Tá certo? Obrigada, doutores. Obrigado a vocês. Muchas gracias. Obrigada. Bom dia para vocês, Hospital das Nações, vocês em boas mãos.